E quais seriam os motivos, professor? Você percebe, então, assim, que a população surda, ela tem adentrado, né, conquistado novos espaços e, com isso, né, tem contribuído também para esse trabalho, né, dos estudos a respeito da interpretação, da tradução da linguagem de sinais? Sim, esse é o principal fator, né? Devido às políticas públicas linguísticas, políticas de tradução, políticas de inclusão social, políticas de inclusão educacional, a gente percebe um acesso maior dos surdos em diversos setores da sociedade e o que impulsiona, né, o que obriga o poder público a contratar profissionais da tradução e interpretação para fazer a mediação da comunicação dos surdos nesses espaços, né? Então, as próprias políticas públicas garantem às pessoas surdas o intérprete, o tradutor de Libras como direito. Então, hoje a gente já consegue visualizar de forma mais significativa a presença do tradutor de Libras em propagandas publicitárias na TV, de bancos, farmácias, supermercados, por exemplo, mas o intérprete tem atuado já há algum tempo em escolas, em hospitais, em universidades, né, para promover a inclusão da pessoa surda que fala, que se comunica por Libras, né, dos surdos que usam a língua brasileira de sinais para se comunicar. E o livro em si, professor, ele é voltado para qual público? E quais são as reflexões, né, trazidas nessa obra? Então, esse livro ele foi organizado em parceria, eu sou um dos organizadores, a professora Neiva de Aquino Albres e o professor Carlos Henrique Rodrigues, ambos da Universidade Federal de Santa Catarina, compõem comigo um trio de organizadores, né? E nós reunimos ali pesquisas recentes de pesquisadores que trabalham com a temática da tradução e interpretação de diferentes universidades no Brasil e uma universidade estrangeira, né? Então esse livro ele foi motivado a partir de dois simpósios que foram organizados num evento de linguística aplicada da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo, em 2018. E aí nós vínhamos maturando a ideia de reunir as produções desses autores que apresentaram o trabalho nesses simpósios ali no IMPLA, né, que é esse evento. E aí a gente começou a maturar, começamos a conversar com os autores, decidimos então por publicar, reunindo as pesquisas que foram apresentadas ali e que são pesquisas extremamente inovadoras, extremamente contemporâneas, voltadas para a tradução e interpretação da língua de sinais e, por consequência, para a inclusão da pessoa surda também, porque o trabalho do intérprete, do tradutor de língua de sinais é majoritariamente realizado para a inclusão social dos surdos. Então, o livro ele é uma celebração, digamos assim, desse encontro de pesquisadores que participaram desse evento na PUC em 2018, e é também uma celebração do amadurecimento do campo estudos da tradução e interpretação de língua de sinais, que vem desde 2010, na verdade, desde o início dos anos 2000, produzindo pesquisas, se constituindo mais à margem do campo dos estudos da tradução, mas agora filiado a esse campo disciplinar, dialogando com outros campos correlatos também. Então, professor, a gente pode, né, como o senhor está falando, o número de pesquisas relacionadas a esse tema no Brasil vem crescendo também. Como que você avalia, então, esse cenário? Né? O crescimento vem ali desde 2010. O que vocês também veem para o futuro? Né? Qual que vai ser o nosso cenário? Para onde a gente está caminhando nesse tema? Bom, o futuro é promissor tanto para o campo de trabalho, campo profissional, para os tradutores e intérpretes, quanto para as pesquisas, né? Então, a gente percebe um aumento de pesquisas, o número de pesquisadores interessados no tema também tem aumentado, esses pesquisadores estão adentrando as universidades, o que significa que vão orientar mais trabalhos a nível de graduação e pós-graduação, TCCs, iniciações científicas, mas mestrado e doutorado também, mas também a gente vê um futuro promissor para o trabalho, né, para o campo profissional. Primeiro, por conta das políticas públicas, como eu mencionei, que obriga o poder público e as instituições a contratarem profissionais de tradução e interpretação para promover a inclusão social dos surdos. Né? Então, o ano passado a gente teve a promulgação da lei que adicionou a educação bilíngue de surdos como modalidade de educação independente, a lei de diretrizes e bases, né, a legislação que
reconhece ali a educação bilíngue de surdos como uma modalidade de educação, não mais como uma submodalidade de educação especial, mas como uma modalidade independente, o que vai impulsionar o investimento e o incentivo das instituições para a promoção da educação bilíngue de surdos, e isso envolve também a atuação do tradutor e intérprete de Libras, porque o tradutor vai atuar na tradução de materiais bilíngues, vai atuar na interpretação de espaços em que os surdos se interajam com não falantes da língua de sinais, além de outros documentos legislativos que sustentam, né, o direito linguístico da pessoa surda em ter o tradutor e intérprete ali como um direito. Eu diria que o futuro ainda é mais promissor, porque tem um projeto de lei parado ainda na mesa lá no Senado. A gente aproveita para fazer um apelo aos senadores que desengavetem esse projeto, que rediscute a regulamentação da profissão. A primeira regulamentação foi de 2010, mas o nível superior foi vetado, e agora nesse novo projeto de lei há uma determinação de nível superior devido à ampliação da formação nas universidades públicas do Brasil, e também uma forma de reconhecer os profissionais que já atuavam no campo antes da criação desse projeto de lei. Então, o futuro é promissor, o campo é promissor, porque nós estamos vivendo numa sociedade bilíngue, multicultural, plural, em que as pessoas surdas fazem parte e têm aí o seu direito constituído e garantido pela legislação brasileira, seu direito linguístico. Essa é a minha próxima pergunta, professor. Quando você disse que o futuro é promissor, né, tanto para o campo das pesquisas como a área profissional também, eu queria que você detalhasse aqui para a gente como que funciona, então, né, o processo ali de profissionalização para ser um intérprete, né, um tradutor aí da linguagem de sinais. Como que funciona? Para você ser um tradutor da língua brasileira de sinais, um tradutor-intérprete hoje, você precisa passar por um processo de formação a nível superior. Então, antigamente, os intérpretes, eles aprendiam Libras em instituições que a gente chama de instituições comunitárias, associativas, religiosas, e ali, na relação com a comunidade surda, eles iam se constituindo intérpretes e se deslocando para o mercado de trabalho. Entretanto, hoje nós já temos universidades públicas que oferecem o curso de graduação um período de 4 anos para você se tornar um tradutor e intérprete de Libras, né? Também existem alguns cursos de especialização que acabam oferecendo uma formação para quem tem esse perfil anterior da abertura dos cursos de formação, ou seja, aprendeu Libras de forma na comunidade surda, acabou se constituindo intérprete pela prática, fez uma outra formação, mas não tem mais condições de passar por um curso de graduação. Então, algumas instituições também oferecem cursos de especialização nessa direção, além de cursos de especialização mais focados em cenários específicos, como, por exemplo, cenário educacional. Na UFSCar, a gente está abrindo um curso sobre educação bilíngue de surdos, com uma habilitação em tradução e interpretação para atuar no cenário educacional. Então, no Ceará, está sendo discutido um curso de tradução audiovisual de língua de sinais. Então, esses cursos de especialização vão dando ao profissional que já é da área a possibilidade de uma formação mais específica em determinados contextos. Mas, basicamente, para você se tornar tradutor e intérprete de Libras hoje, de língua de sinais no Brasil hoje, você precisa passar por um processo formativo em nível superior, num dos cursos oferecidos pelas universidades federais, também algumas universidades privadas, aprender essa língua, né, aprender a língua brasileira de sinais, aprender a usar Libras em interação com a língua portuguesa e adquirir o que a gente chama de competência linguística tradutória e interpretativa, que a gente discute muito bem a partir de diferentes perspectivas teórico-metodológicas no nosso livro. No começo aqui da nossa entrevista, professor, a gente falava, né, que um dos motivos, então, para esse crescimento do campo de estudo sobre esse tema é o fator da população surda também estar adentrando e conquistando novos espaços. Isso também acontece inversamente, né, na medida também que novas pesquisas, mais pessoas, né, se interessam por estudar e fazer pesquisas a respeito do assunto, isso também vai beneficiar também a população surda a conquistar cada vez mais espaço na sociedade também? Sem dúvidas, porque é uma relação dialética, né? Então, à medida em que os surdos adentram os espaços para poder fazer uso como cidadão desses espaços,
a necessidade de tradutores e intérpretes para fazer a mediação da comunicação nesses lugares em que eles vão adentrando. Mas existem lugares que os surdos ainda não chegaram, mas que os intérpretes já estão lá ampliando a possibilidade de acesso das pessoas surdas. E, na verdade, a gente costuma dizer que o intérprete tem que chegar primeiro, o intérprete e o tradutor. A acessibilidade tem que chegar primeiro para que as pessoas surdas cheguem com conforto e cheguem com dignidade nesses espaços. Não adianta ela chegar e, para poder usufruir desse espaço, ainda ter que lutar pelo direito de se comunicar, lutar pelo direito de ser vista, de ser reconhecida como cidadã, como cidadão ali naquele espaço. Na verdade, o movimento tem que ser um movimento de primeiro promover a acessibilidade, de primeiro colocar o intérprete e o tradutor ali para garantir o direito linguístico da pessoa surda, para que ela adentre esses espaços com mais conforto. E na medida que esse movimento vai acontecendo, vai se abrindo também portas de pesquisa, novos espaços de pesquisa, vão se demandando dos intérpretes novas competências, né? Competências tradutórias, competências interpretativas e linguísticas também, ou seja, de uso da língua a partir de determinadas situações específicas. Então, para que a gente consiga depreender, aprender e apreender essas competências, mapear essas competências, mais pesquisas precisam ser realizadas, né? Então, é muito comum hoje, no campo dos estudos da tradução e interpretação de língua de sinais, que intérpretes e tradutores que estão atuando há muitos anos decidam ir fazer mestrado, decidam ir fazer doutorado para poder pesquisar o campo em que atuam. Então, esse é um movimento muito comum, o que revela essa relação completamente conectada entre mercado de trabalho, campo de trabalho e produção de conhecimento acadêmico-científico. Tá certo, professor. Só para finalizar aqui o nosso bate-papo, queria que você falasse, né, onde a gente pode acessar, então, esse livro, onde ele está disponível, para quem está interessado, está aqui acompanhando a nossa programação. O livro está disponível no site da editora Insular, é um livro de acesso gratuito, download gratuito. É um livro que foi financiado pela CAPES, né, pelo Ministério da Educação via CAPES, e produzido apoiado pelo Programa de Estudos da Tradução da Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu também atuo ali, no caso, como professor permanente na pós-graduação, orientando mestrado. Então, o público pode acessar o livro gratuitamente. Nós não disponibilizaremos esse livro, a princípio, para venda, mas apenas para acesso gratuito. Então, você pode entrar no site da editora Insular, que o livro vai estar disponível lá para download gratuito. Muito obrigada pela participação, né, pela conversa conosco aqui no Tom Maior. Marcos Vinícius, bom trabalho aí. Parabéns também por essa iniciativa e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Bom trabalho para você.